Havia dias em que Marta sentia que o tempo simplesmente parava diante dela. O relógio seguia rodando, os carros cruzavam a rua, as pessoas conversavam nas calçadas. Mas dentro dela, tudo parecia quieto demais. Era o tipo de silêncio que só existe depois de muitas perdas. O silêncio de quem tentou, acreditou e, de repente, se viu sem chão. Aquele começo de tarde trazia um vento frio, desses que entram pela fresta da janela e lembram que o mundo continua girando, mesmo quando a gente desaba. Sobre a mesa, uma única peça de crochê dobrada com cuidado. O último trabalho que restara depois da falência. Marta olhava para ela como quem encara um espelho. Via os coloridos entrelaçados com dias de esforço, noites sem dormir e uma esperança que já parecia cansada. O pequeno apartamento carregava o peso da desistência. A conta de luz atrasada, o gás no fim, a geladeira quase vazia. A fé, essa ainda resistia, mesmo que pequena, como uma chama tremendo num vento forte. E era nesse fio de esperança que ela se agarrava, mesmo sem saber o que viria depois. Marta fora uma crocheteira talentosa. Durante anos, sustentara a casa com suas criações. Tapetes, mantas, vestidos infantis, jogos de cozinha. Cada peça levava um pedaço de sua história e o amor com que aprendia a viver entre linhas e agulhas. Mas o tempo mudou, os pedidos diminuíram, o dinheiro sumiu e as dívidas cresceram como erva daninha. Quando o último ateliê que a contratava fechou as portas, Marta sentiu o chão se abrir. Tentou vender pelas redes, tentou descontos, tentou promoções, mas o retorno era silêncio. As pessoas elogiavam suas peças, mas desapareciam quando viam o preço. Tá caro, diziam. Minha vizinha faz mais barato. E cada palavra dessas era como uma agulha enfiando no peito. Aos poucos, Marta foi se convencendo de que talvez seu trabalho não tivesse mais valor. E quando a vergonha de pedir ajuda se misturou com o medo de não conseguir recomeçar, o que restou foi apenas aquela peça sobre a mesa. A última. Um tapete simples, feito com sobras de linha. Bonito, mas solitário, como ela. Naquela tarde, algo dentro dela se quebrou e, ao mesmo tempo, se abriu. Marta saiu de casa sem destino certo. Caminhou pelas ruas de calçamento irregular, o vento bagunçando os fios do cabelo, os olhos marejados fixos no chão. Carregado o tapete dobrado nos braços como quem leva um pedaço de si mesma. Passou em frente a lojas, padarias, bancas de frutas. Tudo parecia distante, borrado, como se o mundo estivesse um passo à frente dela. Em certo momento, viu uma mulher sentada na calçada envolta num cobertor rasgado, abraçada a uma criança pequena. A menina dormia e a mulher observava o movimento da rua com um olhar vazio. Marta parou. Sentiu o coração apertar de um jeito que não sabia explicar. Ficou ali parada por alguns segundos, lutando contra a própria miséria e a própria compaixão. Eu não tenho nada, pensou, mas algo dentro dela respondeu. Ainda tenho o que pode doar. E sem pensar muito, se aproximou. A mulher levantou o olhar, assustada. Marta abriu os braços, estendeu o tapete e disse apenas: é para vocês. A mulher demorou a entender, segurou o tapete com cuidado, como segura um presente inesperado, e agradeceu com um olhar que nenhuma palavra conseguiria traduzir. Marta virou as costas e continuou andando, mas sentia que algo tinha mudado. Algo pequeno, quase imperceptível, como uma brisa diferente. Não havia mais o peso do que perdera, mas uma leveza estranha, uma sensação de que aquele gesto tinha aberto uma porta invisível. Ainda assim, ela não imaginava o quanto aquele simples ato transformaria tudo. Naquela noite, o frio parecia menos cruel, embora o apartamento continuasse escuro. Ela acendeu uma vela sobre a mesa, olhou para o espaço vazio onde o tapete estivera e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, orou com sinceridade. Não pediu dinheiro nem milagre, apenas força. Deus, se ainda existe um caminho, me mostra. Eu não sei mais por onde começar. A chama da vela tremulou e Marta sentiu uma paz breve, uma espécie de consolo que a fez adormecer com um rosto molhado de lágrimas. Do lado de fora, o vento seguia batendo nas janelas como se o mundo ainda insistisse em lembrar que, quando o coração se doa, algo invisível começa a se mover. Na manhã seguinte, Marta acordou com o som de batidas na porta. A princípio, pensou ser engano. Levantou devagar, ainda com a mente nublada, e abriu. Um homem sorridente segurava uma sacola. — A senhora é a Marta, crocheteira? Perguntou. Ela confirmou hesitante. Ele explicou que era dono de uma pequena loja de artesanato no bairro
e que alguém havia deixado uma amostra de trabalho na calçada da praça. Um tapete colorido com um bilhete improvisado. O bilhete dizia: "Feito com amor por Marta". Ela ficou sem reação. O homem contou que o tapete havia chamado tanto a atenção que várias pessoas perguntaram onde podiam comprar algo assim. Eu não sei se foi a senhora que fez, mas se foi, acho que temos algo para conversar. Marta sentiu o corpo estremecer. Não sabia se era coincidência, milagre ou consequência de algo maior. Mas naquele instante, entendeu que o gesto de doar, que parecia o fim, talvez fosse o verdadeiro começo. Enquanto ele falava, Marta olhava ao redor como se o mundo estivesse mudando de cor diante dos olhos. O mesmo sol que ontem lhe parecia indiferente, agora aquecia o rosto com um brilho novo. A chama de esperança, aquela que quase se apagou, reacendeu. Ela não sabia o que viria depois, mas sentiu que, de alguma forma, o crochê ainda seria sua ponte para recomeçar. E pela primeira vez em muito tempo, Marta sorriu. Nos dias que se seguiram, Marta ainda não sabia se tudo aquilo era real ou apenas um sopro passageiro de sorte. O homem que a procurara, chamado Daniel, voltou à sua porta 2 dias depois, trazendo um convite. "Venha conhecer minha loja. Quero que veja o que estamos planejando." Marta hesitou. O medo de acreditar de novo era maior que a vontade de sair de casa. Mas algo dentro dela dizia que era hora de levantar. Vestiu a blusa mais simples que tinha, prendeu o cabelo e caminhou até o pequeno centro comercial do bairro. Quando chegou, viu uma vitrine cheia de peças artesanais, tapetes, cestos, panos bordados e, no meio delas, o seu tapete, o mesmo que doara na rua. Daniel o havia exposto com uma plaquinha escrita à mão: "Crochê de Marta, feito com amor." Ela ficou parada diante da vitrine por longos segundos, sem saber se chorava, se ria ou se agradecia. O coração batia acelerado, como se tentasse acompanhar um novo ritmo. Daniel se aproximou, estendeu a mão e disse: "As pessoas estão perguntando por você, Marta. Elas querem mais peças como essa. Querem encomendar." Ela mal acreditava no que ouvia. Havia passado tanto tempo ouvindo que seu trabalho não vendia, que ninguém mais comprava crochê, que estava fora de moda, que aquelas palavras pareciam vir de outro mundo. Daniel explicou que, ao encontrar o tapete, sentiu algo diferente. Não era só o trabalho perfeito, mas o sentimento que ele carregava. "Tem amor aqui dentro", disse. Marta tentou sorrir, mas as lágrimas chegaram antes. Agradeceu sem saber como reagir. Ele então fez uma proposta simples: "Se quiser, posso vender suas peças aqui. A loja é pequena, mas o movimento é bom. E eu acredito que o que vem do coração sempre encontra um caminho." Marta ficou em silêncio. Pensou nas contas, na escassez, no medo de tentar de novo e falhar. Mas também pensou na menina da calçada, enrolada no tapete que ela mesma havia feito. Pensou no olhar daquela mulher ao receber o presente e entendeu que, de alguma forma, aquele gesto havia voltado para ela multiplicado. Era como se Deus tivesse usado um fio invisível para costurar 2 destinos diferentes. E agora, aquele fio se estendia diante dela, oferecendo uma nova chance. Marta aceitou. Nos dias seguintes, reuniu as sobras de linha que ainda tinha em casa. Eram fios de várias cores, guardados em potes antigos. Nenhum dinheiro para comprar material novo, mas o suficiente para recomeçar. A cada ponto que fazia, algo dentro dela se curava. O crochê voltava a ser o que sempre fora. Não um trabalho apenas, mas uma forma de orar, de conversar com o invisível, de transformar dor em criação. As mãos tremiam no início, o medo ainda morava nos gestos, mas aos poucos a confiança voltava. Marta passava horas crochetando, e o tempo, antes pesado, agora fluía com leveza. Em uma semana, levou suas primeiras 5 peças para a loja. Daniel as colocou na vitrine. No mesmo dia, uma senhora entrou e comprou 2. São lindas. Lindas e diferentes.
Dá para sentir que foram feitas com carinho. Marta ouviu aquilo escondida atrás do balcão e segurou as lágrimas. Pela primeira vez em meses, alguém não apenas reconhecia o trabalho, reconhecia o sentimento por trás dele. E foi nesse instante que ela entendeu que o valor do crochê não estava no preço, mas no amor que ele carregava. Os dias começaram a mudar. O sol parecia mais generoso, as manhãs mais leves. Marta passou a acordar cedo, preparar o café e sentar perto da janela para crochetar. O som da agulha atravessando o fio virou música. As encomendas começaram a chegar, devagar, mas constantes. Uma cliente pediu um jogo de cozinha. Outra uma manta para presentear a filha que ia se casar. Cada pedido trazia uma história. E Marta percebia que o crochê era mais do que um trabalho. Era um elo entre vidas. Mas junto com a esperança, voltavam também as sombras antigas. Em alguns dias, a insegurança ainda batia na porta. E se acabar de novo? E se for apenas sorte? Mas agora, ela não deixava o medo dominar. Quando a dúvida vinha, Marta orava, pedia sabedoria, pedia firmeza e agradecia. Sim, agradecia mesmo antes de ver o resultado, porque começava a entender que gratidão é o primeiro ponto de todo recomeço. Certa tarde, quando o sol já se despedia e o céu ficava dourado, Daniel entrou na loja, com um envelope. Marta, uma cliente quer falar com você. Ela deixou isso aqui. Dentro do envelope havia uma carta. A letra era delicada e o papel levemente amassado. Marta abriu devagar. Era da mulher da calçada. Ela dizia que estava em um abrigo agora, com a filha, e que o tapete que recebera havia se tornado a única coisa bonita em seu novo lar. Dizia que toda vez que o via, lembrava que ainda existiam pessoas boas no mundo. E terminava assim. O seu gesto me fez acreditar de novo. Espero um dia poder retribuir. Marta ficou imóvel, o coração disparado. Sentou-se, segurando o papel com as duas mãos, e sentiu o corpo inteiro estremecer. Era como se o tempo tivesse parado de novo, mas dessa vez, não por dor. Era emoção pura. O mesmo tapete que ela doara no desespero, agora voltava como um testemunho de fé, uma prova viva de que o amor que se dá sempre encontra um caminho de volta. Nos dias seguintes, Marta começou a enxergar sua história de outro jeito. Já não via a falência como o fim, mas como o ponto onde Deus havia começado a reconstruí-la. O crochê, que antes era só um trabalho, agora era também sua voz, sua oração, sua maneira de tocar o mundo. Cada ponto, cada peça terminada, parecia uma semente lançada. E o mais bonito era perceber como as pessoas reagiam. Quando alguém comprava uma de suas criações, não levava apenas um produto, mas uma história. A dela. Daniel percebia o brilho nos olhos dos clientes e dizia: tem algo diferente no crochê da Marta. É como se cada peça carregasse fé. Ela ria, meio sem graça, mas sabia que era verdade, porque no fundo tudo o que fazia agora nascia de um lugar mais profundo, da confiança em Deus e da certeza de que recomeços não vêm prontos. Vêm passo a passo, ponto a ponto. Mas o destino ainda guardava uma surpresa. Certo dia, uma moça bem vestida entrou na loja. Tinha um sorriso gentil e segurava um celular. Aproximou-se do balcão e perguntou: "Você é a Marta?" Ela confirmou, curiosa. A moça explicou que era jornalista de uma página local, que contava histórias inspiradoras e que de alguém tinha falado sobre a crocheteira que doou sua última peça e mudou de vida, e que queriam fazer uma matéria sobre ela. Marta ficou sem palavras. O medo e a vergonha vieram, primeiro, mas a moça sorriu e respondeu: "Justamente por isso, porque o que você fez é o que o mundo precisa ver." Marta não sabia o que dizer. Ficou em silêncio,
olhando para suas mãos marcadas pelo tempo, e sentiu um arrepio percorrer o corpo. Naquele instante, compreendeu que o que começara com um gesto simples, agora estava prestes a se tornar algo muito maior. No dia em que a matéria saiu, Marta ainda não sabia o que esperar. A moça da reportagem havia prometido que seria apenas uma publicação simples, contando sua história e mostrando algumas fotos das peças. Mas quando o texto foi ao ar, algo surpreendente aconteceu. Em poucas horas, centenas de pessoas começaram a compartilhar. Comentários se multiplicavam. Que história linda! Essa mulher é uma inspiração. Eu quero comprar o crochê dela. Marta assistia tudo com as mãos trêmulas, sem entender direito como sua vida podia mudar tão rápido. O telefone da loja não parava de tocar. O celular de Daniel vibrava sem parar. Havia pedidos vindos de outros estados, gente perguntando sobre encomendas, lojas querendo revender, até pessoas querendo aprender com ela. Marta, que um mês antes achava que tinha perdido tudo, agora não conseguia conter as lágrimas ao ver tanta gente valorizando o que um dia foi motivo de vergonha. Ela olhava para suas mãos, as mesmas mãos que, dias atrás, pareciam cansadas demais para continuar, e via nelas o sinal de algo divino. Era como se Deus dissesse: "Tá vendo? Eu nunca te abandonei. Só esperei você dar o primeiro passo." Os dias seguintes foram uma mistura de alegria, cansaço e gratidão. Marta passou a crochetar sem parar. As encomendas se acumulavam, mas ela não reclamava. Ao contrário, cada peça era feita com mais amor do que a anterior. Em meio ao corre-corre, ela recebeu uma mensagem inesperada, um convite para participar de uma feira de artesanato da cidade. O evento reuniria artesãs de vários lugares e o nome dela havia sido indicado como exemplo de superação. Marta leu e releu o convite várias vezes. Sentiu o coração acelerar, o medo voltar. Será que vou dar conta? Será que vão rir de mim? Mas logo veio a lembrança da mulher da calçada, do olhar da criança, do tapete doado. E lembrou também das orações sussurradas naquelas noites frias, quando tudo parecia perdido. Foi então que respirou fundo e respondeu: "Sim, eu aceito." Na semana da feira, Marta preparou suas peças com dedicação. Separou os tapetes mais coloridos, as mantas mais delicadas e colocou tudo com cuidado nas sacolas. Chegou cedo, ajeitou sua pequena banca num canto simples, sem enfeite, mas com um pano bordado, com a frase que se tornara seu lema: "Feito com amor, ponto a ponto." Quando a feira abriu, ela se sentiu pequena no meio de tantos expositores, mas bastou uma cliente se aproximar para o medo dar lugar à coragem. A mulher pegou uma das peças e perguntou: "Você é a Marta da história do jornal?" Ela confirmou, meio tímida. A mulher sorriu e disse: "Minha mãe chorou quando leu sobre você. Eu vim aqui só para te abraçar." Marta não conseguiu conter as lágrimas, e aquele abraço simples e sincero foi o selo da transformação que ela tanto esperou. Em poucas horas, vendeu tudo, cada tapete, cada peça, tudo. Gente tirava foto com ela, elogiava, agradecia. E no meio daquela confusão boa, Marta percebeu algo ainda mais bonito. Não era só o crochê que as pessoas queriam levar. Era a esperança de que recomeçar é possível. No fim da tarde, quando o sol começou a se esconder, Marta ficou sozinha, sentada atrás da banca vazia. As sacolas estavam cheias de envelopes, pedidos e cartões, mas o que a emocionava não era o dinheiro, era a gratidão. Por ter resistido, por não ter desistido, por acreditar que o amor que a gente coloca no que faz volta de algum jeito. Ela olhou para o céu e sussurrou uma oração silenciosa, agradecendo a Deus por tudo. Sabia que a jornada estava só começando, mas agora ela caminhava com fé. Voltou para casa com o coração cheio e uma certeza nova. O crochê não era mais apenas o meio de sustento. Era o propósito, o elo entre ela e o mundo, a forma mais bonita de mostrar que o valor de alguém nunca desaparece, só precisa ser lembrado. Nos meses seguintes,
Marta se tornou referência na cidade. Suas peças passaram a ser vendidas em várias lojas e ela começou a ensinar outras mulheres que, como ela, estavam em busca de recomeço. Transformou um cantinho do seu pequeno apartamento em oficina. O que antes era um espaço de solidão, agora era um lugar de encontro e partilha. Ali, entre linhas e agulhas, ela ensinava não só a crochetar, mas também a acreditar. Dizia sempre: o crochê é mais do que um trabalho, é um abraço em forma de linha. E cada mulher que passava por ali saía diferente, com os olhos brilhando, com vontade de viver e sonhar outra vez. Ela entendia agora que sua missão era maior, usar o que aprendeu com a dor para curar outras histórias. Mas uma tarde, o destino trouxe de volta um rosto conhecido. Enquanto organizava suas peças para uma nova feira, ouviu alguém chamar seu nome. Ao virar, viu a mulher da calçada. Estava diferente, bem vestida, o cabelo arrumado, a filha sorrindo ao lado. As duas se abraçaram sem dizer nada. As lágrimas falaram por elas. A mulher contou que conseguiu um emprego no abrigo e que estava começando de novo. Trouxe um pequeno pacote e disse: quero te devolver o que você me deu. Dentro havia o tapete, limpo, dobrado, com uma flor presa por fita. Marta tentou recusar, mas a mulher insistiu. Agora é a sua vez de receber. E naquele instante algo profundo aconteceu. Marta entendeu que tudo que viveu, a falência, o desespero, a fé, o gesto de doar, era parte de um plano maior, desenhado por Deus para mostrar que o amor que a gente entrega nunca se perde, só muda de forma e volta multiplicado. A partir daquele dia, Marta passou a ver o crochê não apenas como arte, mas como testemunho de vida. Cada linha era uma lembrança de onde veio e de quem se tornou. A história dela inspirou tantas pessoas que, pouco tempo depois, foi convidada para contar sua trajetória em um evento sobre mulheres empreendedoras. No palco, diante de tantas outras histórias, ela respirou fundo e disse: eu não sou diferente de ninguém aqui. Só aprendi que o valor do que a gente faz está no amor que a gente coloca. O resto, Deus se encarrega de multiplicar. O público aplaudiu de pé. E naquele momento, Marta sentiu o mesmo vento frio daquela tarde em que saíra de casa sem destino. Mas agora ele já não trazia solidão. Era o vento da mudança. Hoje, quando alguém pergunta o que mudou em sua vida, Marta responde sorrindo: tudo. Porque quando eu pensei que tinha perdido tudo, descobri o verdadeiro sentido de ganhar. E se alguém duvida que um simples gesto pode transformar destinos, basta olhar para ela. Uma crocheteira que acreditou, doou e foi transformada. O crochê nas suas mãos se tornou ponte, oração e prova viva de que recomeços existem, mesmo quando tudo parece acabado. Se essa história tocou seu coração, conte aqui nos comentários de onde você está assistindo e se você também já viveu um recomeço assim. Deixe o seu like, compartilhe para que mais pessoas conheçam essa mensagem e não se esqueça de conferir o e-book Guia da Crocheteira Supervalorizada, um material feito com amor, que ensina crocheteiras como você a se valorizarem, precificarem e venderem com confiança, transformando talento em propósito, porque toda crocheteira carrega dentro de si o poder de recomeçar. E o primeiro ponto dessa transformação começa com fé.